Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. Bom, nessa loucura de quarentena, todo mundo trancado em casa, o ponto positivo dessa história é que pelo menos muitas editoras e autores estão disponibilizando os seus livros gratuitamente, né? Os e-books. E um deles que eu baixei e que eu li foi esse aqui, O Vilarejo. Ele foi escrito pelo Rafael Montes, autor nacional, mais uma vez aqui no canal. Eu tenho lido muitos autores nacionais esse ano, coisa que eu não costumava fazer. E o Rafael, ele é um escritor carioca, e ele escreveu esse livro e foi bom porque me tirou um pouco da minha zona de conforto, porque eu nunca tinha lido nenhum livro com essa temática, né, de terror, suspense. Nunca tinha lido, porque eu sou uma pessoa muito cagona, então não é algo que eu costumo ler, mas eu li O Vilarejo e, cara, eu tô muito apaixonada. Eu tenho certeza que agora eu vou começar a ser a louca dos livros de terror e vou começar a sair caçando vários por aí. Mas antes de eu começar a falar sobre esse livro, né, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, segue a página lá no Instagram também, porque ajuda bastante, e compartilha com os amigos, tá bom? Bom, como eu já tinha dito, o Vilarejo foi a minha primeira experiência lendo um livro de gênero terror. E ele atingiu muito as minhas expectativas. Ter lido um livro que me tirou da minha zona de conforto de uma forma super positiva, assim, é extremamente gratificante. Ainda mais sabendo que é um autor brasileiro, né? Bom, O Vilarejo é um livro bem pequenininho. Ele é composto pelo prefácio, que é muito importante para entender toda a história. E depois ele vem acompanhado de 7 contos e o pós-fácil, que é chocante, assim, pro final da história. Bom, então no prefácio o autor começa contando como ele encontrou alguns manuscritos antigos e que estava escrito em outra língua. Cimério? Isso, Cimério, eu falo Sumério. Cimério. E lendo esses manuscritos, porque ele não sabia essa língua, ele viu que numa das páginas tinha escrito o nome Peter Binsfield. Não sei se pronunciei certo. Tava escrito nessa página. E aí ele foi pesquisar para descobrir quem era esse tal de Peter. E nessa pesquisa ele descobriu que o Peter, ele era um padre, teólogo e demonologista. E que ele viveu na Alemanha no século XVI. Ou seja, ontem, né? Passou já. Bom, pesquisa vai, pesquisa vem, ele descobriu que o padre deixou o seu legado mais famoso de todos, que era a classificação dos demônios, escrito em 1589. Tô gravando esse vídeo falando dessas coisas sozinha, eu tenho medo. Ó, tô gravando de dia, vou dar uma rezada. Bom, e de acordo com os trabalhos desse padre, nessa classificação dos demônios, cada um desses demônios, que são os 7 reis do inferno, é responsável por invocar um dos 7 pecados capitais nas pessoas. E aí ele cita, eu vou ler porque eu não sou perita em demônio, tá? O Asmodeus, que é o pecado da luxúria, Belzebu, da gula, Mamon, ganância, Belfegor, preguiça, Satã, ira, Leviatã, inveja e Lúcifer, soberba. Então esses são os 7 demônios que o padre estudou e estão relacionados com os 7 pecados capitais. Aí ele descobriu que a língua dos manuscritos era cimério e foi procurar alguém que soubesse cimério e só encontrou uma pessoa no mundo inteiro. Ele encontrou uma pessoa só. E esse cara, quando ele viu os manuscritos, ele ficou super assustado e rejeitou. Ele disse que não ia traduzir e se ele fosse um cara inteligente, ele jogava aqueles manuscritos fora. Ele ficou meio... Mano, como assim? Área, não. Nesse vídeo não, filha. Começa essas coisas peculiares. Bom, então como a gente já espera, ele não joga os manuscritos fora. E aí ele acaba usando o dicionário, né, os materiais que esse professor ofereceu pra ele. E ele decide traduzir os manuscritos por conta própria. E essa tradução que ele fez são desses 7 contos que vem a seguir no livro.
A narrativa dos contos, ela não é linear, então elas não seguem uma linha cronológica, né? E isso foi um aspecto que me agradou muito, assim. Às vezes eu fico com um pé meio atrás, mas nesse livro, em especial, me agradou demais. Porque isso acabou deixando a história um pouco mais misteriosa, com um ar de suspense no ar, assim. Porque às vezes você tá lá na frente já, e aí você começa a ler outro conto que foi antes. Então você começa a tentar fazer a conexão dos personagens, então eu acho que essa sacada dele foi brilhante. Ele mesmo coloca no prefácio que ele não colocou na ordem cronológica, que ele colocou na ordem que ele achava certa. E eu acho que foi incrível a maneira como ele disponibilizou a sequência dos contos. E quando ele diz, né, que ele não colocou os contos na ordem linear, mas ele já deixa bem claro que os contos conversam entre si. Tanto a ambientação da história, que é o vilarejo, quanto os personagens. Então ele disponibilizou o primeiro conto, ele é sobre o Beelzebub, o segundo conto sobre Leviatã, o terceiro é sobre o Lúcifer, o quarto conto é sobre o Asmodeus, o quinto conto é sobre Belfegor, o sexto conto e penúltimo é do Mamon, e o sétimo e último é do grande e poderoso Satã. É importante lembrar que esses contos, eles são sobre os pecados capitais que esses demônios revelam nas pessoas, e não sobre eles aparecerem ali literalmente na narrativa. Fica tudo bem intrínseco, né, ao longo dos contos. E a cada conto que eu lia, que ele coloca no título o nome do demônio, fica bem claro qual que é o pecado que a pessoa cometeu ali, de acordo com aquele demônio. Eu achei brilhante e muito, muito, muito interessante. Meio macabro, algumas cenas um pouco fortes, assim, mas não é aquele tipo de terror que te deixa com medo de dormir, sabe? É um terror mais psicológico. Quando eu terminei o primeiro conto, eu reli ele, juro por Deus, acho que umas 5 vezes. Porque eu fiquei assim, ó. Não, eu li errado. Eu perdi alguma coisa, volta. Aí eu voltei e li. Falei, não, é isso mesmo que aconteceu? Deixa eu ler de novo. Juro por Deus, eu li umas 5 vezes pra me certificar de que aquilo que eu tava lendo realmente estava acontecendo. Porque eu não esperava. E eu tipo assim, ó. Não é possível, isso tá acontecendo. Meu Deus. Mas aí quando você se dá conta de que é aquilo mesmo que tá acontecendo, você já vai pro próximo conto, assim, na expectativa de que algo muito creepy vai acontecer ali. Eu não vou contar sobre o que é, sobre quem é, né, o personagem de cada conto, porque senão eu acho que vai perder muito a graça. Então eu acho que, sem spoilers total, assim, vai ser muito melhor pra vocês sentirem essa sensação que eu senti e terem essa imersão dentro do livro. Então vocês precisam ler, mas vocês já sabem que é sobre vilarejos, demônios e os pecados. Aí agora é por conta de vocês. Eu fiquei tentando decidir qual foi o conto que eu mais gostei. E, né, como uma boa geminiana, isso é muito difícil pra mim. Eu não consigo escolher as coisas. Sou muito indecisa. E ainda, os contos são todos muito bizarros e muito peculiares e muito incríveis. Então você fala, acho que eu gostei mais desse. Não. Esse, mas esse acontece isso. Então foi muito difícil mesmo, eu não sou capaz. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um conto, que eu falasse, nossa, esse foi, assim, o sensacional, eu escolheria o sétimo e último conto, que é o conto do Satã. Satã na história é um homem de muitos nomes, né? No geral, não no livro, na vida, assim. Ele tem muitos nomes e ele é muito poderoso. E é ali que a gente realmente percebe o desfecho do vilarejo, né? E ali a gente consegue ver mais claramente ainda o quanto as histórias e os personagens estão conectados por um fator muito, muito único e brilhante que o autor colocou. Fora que tudo faz muito sentido e eu acho incrível quando você termina um livro e você vai juntando as peças e fica tudo muito claro e você fica... Sem contar também os quotes, né? Satã, além de ter muitos nomes, é um demônio muito sábio e que eu me peguei concordando com Satã várias vezes. Perdão, Deus. Perdão. É sério, tem umas frases ali que ele diz que você leva de ensinamento pra vida, sem reflexão. Talvez tenha soado um pouco satanista isso, mas não foi o que eu quis dizer, espero que vocês tenham entendido. Ou não. Enfim, continuando, como se não bastasse, a gente já tá todo impactado com o último conto, vem o pós-fácil do livro. E é nesse pós-fácil que o autor conclui como ele ficou depois de ter
traduzido esses contos e o que ele fez, né? Que ele tentou entrar em contato com a menina que disponibilizou os contos que ele encontrou. E aí ele descobre quem realmente foi a dona dos manuscritos. Gente. E sério, assim, foi muito, muito, muito surpreendente. Eu não esperava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí você tem que virar a página pra descobrir quem é. E eu fiquei muito apreensiva de virar, porque eu não sabia se eu queria ver, se não queria. Só que quando eu virei, eu fiquei chocadíssima. Assim, ó. Incrível, impecável, brilhante. Eu acho que naquela sacada ali ele conseguiu concluir o livro com maestria. Foi maravilhoso. E olha, sendo uma pessoa cagona, eu dei 5 estrelas pra ele e eu sobrevivi. Como eu já disse, é um terror mais psicológico, assim, do que qualquer outra coisa. Então, sério, gente, leiam. Se vocês são bundões e nunca leram terror, que foi o meu caso, se joga nessa leitura porque ela é bem rapidinha, você consegue ler em 1h30, 2 horas. E é impactante, mas de um jeito positivo, e ele não peca em momento nenhum. Fico muito, muito, muito feliz quando eu encontro livros nacionais tão brilhantes e incríveis, porque às vezes a gente não dá valor porque a gente tem aqui dentro do nosso país. E ultimamente eu tenho lido tantos livros nacionais e me surpreendido cada vez mais positivamente com eles. E o caso do Vilarejo com o Rafael Montes foi um desses casos. Então comenta aqui embaixo pra mim se vocês já leram o Vilarejo, se vocês leram outras obras do autor. E se vocês gostam de livros de terror, me indiquem livros de terror aqui embaixo, porque como eu disse, esse foi o meu primeiro e agora eu tô desesperada e louca pra ler coisas parecidas. Então, se você é uma pessoa que gosta desse gênero, indica aqui pra mim ou manda lá no Instagram, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!